Sabe aquelas estradas do interior bem tranquilas, que à noite ficam escuras de verdade? Pois é, imagina dirigir sozinho por uma dessas, no meio do nada, e ver alguma coisa estranha na beira da pista. Foi mais ou menos assim que começou uma das histórias mais curiosas dos Estados Unidos, a história da feira The Bray Road. Parece um nome de filme B, mas calma, essa lenda é bem mais antiga e estranha do que parece. Tudo começou lá no interior de Wisconsin, num lugar super pacato, chamado Condado de Walworth. Nos anos 80 e 90, começaram a pipocar relatos de pessoas dizendo que tinham visto uma criatura enorme e peluda rondando uma estrada chamada Bray Road. O mais assustador, todo mundo descrevia a mesma coisa, um bicho que parecia um lobo, só que andava em pé como uma pessoa. A história ficou tão comentada que um jornal local mandou uma repórter chamada Linda Godfrey investigar, e ela foi achando que era só mais um papo de interior, tipo aquelas histórias que o pessoal conta pra assustar criança. Mas conforme foi conversando com as testemunhas, percebeu que as histórias batiam, gente diferente em momentos diferentes, descrevendo a mesma criatura, nos mínimos detalhes. Isso acabou virando uma reportagem, depois um livro, e foi aí que o monstro The Bray Road ganhou fama. Mas a verdade é que os relatos começaram bem antes disso. Lá em 1933, décadas antes da criatura virar manchete, um vigia noturno chamado Mark Shakeman estava fazendo uma ronda num cemitério de uma escola na cidade vizinha, em Jefferson. No meio da escuridão, ele viu uma figura escura cavando um monte de terra. Achou que era um lobo, até que a coisa ficou de pé. Ele disse que era uma criatura alta, musculosa, com olhos brilhantes, cara de fera e um cheiro horrível. E o mais curioso é a descrição dele, feita lá atrás, que combina direitinho com o que as pessoas começaram a relatar mais tarde em Bray Road. Agora sim, vamos para o final dos anos 80 e começo dos anos 90. Foi nessa época que encontros ficaram frequentes e bem esquisitos. Um fazendeiro chamado Scott Bray viu no pasto dele um cachorro estranho, maior que um pastor alemão, com pegadas enormes. Pouco tempo depois, Laurie Andrews viu uma criatura agachada na beira da estrada. Quando olhou de novo, o bicho estava de pé, segurando um animal morto com as garras e olhando diretamente para ela. Imagine esse momento sozinha no carro de noite. Em 1991, no Halloween, Doristine Gibson passou com o carro por cima de algo grande. Saiu para ver o que era e, surpresa, viu uma criatura peluda correndo em direção a ela. Ela entrou no carro e acelerou. O bicho pulou em cima do porta-malas, deixou marcas de garras e escorregou porque naquele dia estava chovendo muito. Parece até cena de filme, mas foi um relato real. Real até por ali, né, mano? E não parou por aí. Teve gente que disse que bateu com um carro na criatura, outros que viram o lobo em pé, vasculhando carcaças na estrada e até tentativas de entrar em casas rurais. As descrições eram sempre parecidas, entre 1,80 m e 2,10 m, pelos escuros, cabeça de lobo, olhos brilhantes e aquele cheiro forte que muita gente mencionou. Como toda boa história estranha, surgiram várias teorias. A galera mais cética acha que tudo foi uma confusão, que são cães grandes vistos de longe, lobos ou coiotes, ou até ursos com sarna, que ficam bem esquisitos parecendo criaturas peladas e doentes. E é claro, tem sempre aquelas situações em que a luz, a sombra e a imaginação fazem o resto. Outros dizem que em alguns casos foram boatos que se espalharam. As histórias cresceram conforme o povo contava e recontava, mas também tem gente que leva muito a sério. Tem gente que diz que pode ser algum animal desconhecido, um tipo de lobisomem ou até algo paranormal, ou alguma criatura de outra dimensão. Sim, tem teorias para todos os gostos, nenhum com prova concreta, obviamente. Apesar de toda a atenção, até hoje ninguém conseguiu apresentar provas reais, nada de ossos, DNA ou uma foto boa nítida. Mesmo assim, a lenda não morreu, pelo contrário, ficou mais forte. Talvez seja porque as descrições são muito parecidas entre si, ou porque várias testemunhas eram pessoas comuns, sem motivo para inventar, ou simplesmente porque a atmosfera daquele lugar, estrada escura, campos silenciosos, floresta ao redor, é perfeita para alimentar esse tipo de mistério. No fim das contas, ninguém sabe ao certo o que as pessoas viram naquela região.
Pode ser um bicho mal identificado, pode ter sido uma mistura de medo e imaginação, ou pode ter sido algo que a gente ainda não entende direito. O fato é que enquanto a lua continuar iluminando aquelas estradas vazias de Wisconsin, sempre vai ter alguém dizendo que viu a fera The Bray Road rodando por lá. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se possível, se inscreva no canal, comenta embaixo o que achou e eu vejo vocês nesse próximo vídeo que tá aparecendo aí. Tamo junto e até mais.